A palavra que mais fala nesse tempo com todos nós é a que está em Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que compreender que o ano de 2021 será um ano violento, mas não de violência, porque a violência é aquilo, a violência sempre aconteceu. Será um ano violento, porque as coisas acontecerão de uma maneira assim, precipitada. Serão umas coisas tão rápidas que você vai ficar observando assim, vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo? É o ano da projeção, é o ano que você vai se mover, um ano de um grande movimento. Mas qual é o problema para reter esse movimento? Aquilo que João recebeu em Patmos foi um aviso do que estava caminhando a igreja. A preocupação do céu na revelação a João é a preocupação que até hoje o céu tem. Então, a gente vê o quê? Quando não existe uma renovação de mente, quando o espírito da Grécia ainda está no domínio da mente dos crentes. Gente, esta palavra não é para quem está no mundo. Esta palavra é para quem está dentro da igreja. Esta palavra foi para os romanos, que estavam dentro da igreja. Então é isso que eu quero te falar. Como que nós vamos caminhar em um ano tão rápido, tão violento, tão abrupto, mas ao mesmo tempo assim, tão tremendo e com tantas realizações que vai assim nos deixar muito alegre, se o que está nos acometendo é o que nos afasta de Deus. É um nome terrível, chamado religiosidade. Neste momento é que nós temos que subir ao Monte Carmelo, junto com Elias. A mesma doença que Israel vivia é o que a igreja está vivendo. Israel foi tomado pelos postes ídolos, foi tomado por Baal, e os sacerdotes estavam ali à disposição de Jezabel, de Acabe. E daí se levanta um profeta, com muitos intercessores, mas um profeta se levanta. E o momento de você pôr à prova a religiosidade de um povo é quando há uma manifestação do sobrenatural. E é isto que nós temos que estar preparados para amanhã, para a vigília do sobrenatural. É isso que temos que estar preparados para aquilo que está para acontecer nesses dias, um avivamento. A coisa é tão certa que não tem mais como segurar. As coisas estão caminhando para esse avivamento. Então, quando João estava preso na ilha de Patmos, ele recebe uma mensagem para João. Veio a seguinte mensagem: a igreja estava acometida de uma das piores doenças que ela pode ter. A noiva ficou doente. E o nome da doença se chamava religiosidade. Meus amados, quero anunciar como apóstolo
desta época, deste tempo, desta nação, que a igreja está acometida de uma doença chamada religiosidade. Porque a religiosidade, ela mata o sobrenatural de Deus. Ela aplaca a violência do sobrenatural. Porque quando o sobrenatural acontece, a coisa é tremenda, é poderosa. Então, veja a mensagem que é entregue para João. Na igreja de Éfeso, o Senhor começa falando com João: tenho contra ti. Por quê? Porque abandonaste o teu primeiro amor. Na segunda mensagem, para Esmirna, ele entrega uma palavra: seja fiel até a morte. Na terceira, para Pérgamo, fala mais sério, entra mais violentamente na religiosidade. Coisas sacrificadas e a prática da prostituição, a doutrina de Labão era o ensino que confundia a igreja, os assuntos espirituais e morais, com o interesse material. Estava se referindo ao gnosticismo libertino. Gente, a igreja está vivendo isso. A libertinagem não está no mundo, porque lá sempre esteve. Está dentro da igreja. É um absurdo que nós estamos vivendo de adultério, é um absurdo que estamos vivendo de homossexualismo, é um absurdo que estamos vivendo de prostituição, é um absurdo que estamos vivendo de adultério. Essa impureza sexual, ela vem pelo quê? Ela vem pela religiosidade. A mente, ela fica totalmente tomada com a seguinte alternativa, que é a explicação que a mente dá: Deus me compreende. E entra na igreja a hipergraça. E o pecar passa a ser algo tão normal, porque Deus já nos salvou. Gente, João está ali também para falar sobre Tiatira. Tiatira era uma referência simbólica da mulher de Acabe, isto é, de Jezabel. Nós nunca vimos um ataque tão violento contra a igreja de Jezabel. Um controle, uma manipulação, um domínio. O meio, a situação injusta para extorquir de todas as maneiras as pessoas em alguma coisa, o abuso psicológico, espiritual e etc., a ponto de chegar na idolatria, ao materialismo. O Senhor me mostrou no final do ano passado que muitos líderes iriam morrer neste ano, porque tinham se vergado diante dos homens importantes e não mais do poder de Deus. Então, meus amados, nesse esquenta da vigília da manhã, eu quero trazer uma palavra séria para a igreja, que não para em Tiatira. Ela vai para o engano de Sardes. Sim. Sardes tinha sido capturada 2 vezes porque os guardas confiaram demais na segurança dos penhascos ao redor da cidade. Isto é, dormiam sem preocupação, sem vigiar. Poucos são
poucos são os que não deixam a sua fé ser contaminada pelo ambiente pagão. O grande problema é que a gente já não tem mais o controle do certo e errado. Tanto faz. Não tem nada a ver. Essa era a história de Sardes, sem vigiar. Ela foi tomada 2 vezes. E chegamos em Filadélfia. E para Filadélfia, o Senhor dá uma mensagem: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Gente, muitas pessoas têm morrido na praia porque não sabem conservar o que Deus entregou. E por último, ele fecha e diz assim para Laodiceia: não seja morna, porque os mornos eu vomito. Mas tudo isso é por quê? Porque de alguma forma as pessoas, em vez de entregarem o seu sacrifício racional, aqui está todo o problema. Porque quando eu vou para a religiosidade, eu começo a levar tudo para o emocional. As emoções, a alma está no domínio e não o espírito. Por isso que a Bíblia diz que tem que ser o quê? O sacrifício racional, não é o sentimental. E o que isso provoca? Gente, provoca o que Elias fez o povo provar em cima do Monte Carmelo. Atrai o fogo consumidor. Eu quero te deixar uma palavra profética, que estamos entrando em 2021 e amanhã, durante a vigília, estaremos explorando um pouquinho mais isso daí. Você tem que saber que a Bíblia faz questão de dizer que o fogo do Monte Carmelo, ele veio e queimou 5 itens importantíssimos na vida das pessoas. Primeiro, o sacrifício. Depois a lenha, depois a terra, depois a rocha e depois lambeu a água. Cada um desses elementos, eles estão ligados à tua vida. Se o fogo consumidor não consumir o teu eu, não tem como você estar apresentando um sacrifício racional ao Senhor. Porque Deus quer começar a mandar fogo primeiro na nossa vida. A lenha, que era o altar, isso daí são os dons espirituais que estão sendo manipulados ou não operados ou simplesmente, covardemente abandonados. Mas o fogo queimou as pedras. Sabe o que são as pedras? Algo duro, forte e sempre está lá. Nada mais é do que os talentos naturais, experiências, educação, títulos, tradição, religião. E que, na verdade, te mantém tão duro e, ao mesmo tempo, tão seguro e longe de Deus. A 4ª dimensão do fogo queima a terra. Queimando a terra, está queimando o país, a nacionalidade, a identidade, a família, a tradição. Ele consome, o fogo do Senhor consome tudo isso e te dá outra identidade, porque quando o fogo vem, é para te entregar a identidade. Identidade do quê? Você me perguntaria:
de filho de Deus. Para quê? Para você provar a glória de Deus como filho. E a última coisa que o fogo queimou no Monte Carmelo, e na verdade não queimou, mas lambeu, foi a água. É a oposição ao fogo. É a oposição que se chama, muitas vezes, de tradicionalismo. É a oposição ao seu chamado, a oposição ao evangelho, a oposição ao avivamento que eu estou te avisando, a oposição a outras palavras. Na verdade, a oposição é a manifestação do medo, é a manifestação da insegurança, é a manifestação da incredulidade. Quanto mais água, mais poder de Deus. Quero te falar que não importa o tamanho da oposição, maior será o poder de Deus. Por isso, gente, não deixe o fogo apagar. Mantenha o fogo. Vai se esquentando. Por isso que na sexta-feira que antecede a vigília, é o quê? É o esquenta. O fogo te esquenta e te leva para um avivamento. Se você mantém o fogo, você está mantendo, na verdade, o amor de Deus, a manifestação do Espírito, o poder do Espírito. Você compreende o que é a verdadeira adoração. Você compreende que não é o talento e não é a fórmula, mas você compreende que é o teu primeiro chamado, ser um verdadeiro adorador. O fogo, ele libera na tua vida a santidade. Você sai do legalismo e entra na santidade. Gente, há um abismo entre o legalismo e a santidade. Eu sou santo porque Deus é santo. Eu não sou santo porque eu não posso fazer as coisas. E por último, libera você, esse fogo te libera a uma vida de oração. Não essa religião, essa oração religiosa, essa oração por obrigação, mas uma vida de intimidade, onde você e Deus se tornam um. Como dizia Paulo, não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. Então é essa palavra que eu quero que seja avivada agora no teu coração. Eu quero orar com você. Nós já estamos aí com quase 100 de pessoas ao vivo nesse esquenta e eu quero liberar para você esse fogo consumidor, este fogo que quer te levar aonde você nunca andou antes com o Senhor. Senhor e Pai maravilhoso, visita agora cada casa, cada lar, cada vida que está ligado nesse esquenta, para que verdadeiramente essa palavra se torne real, literalmente se torne real. Que haja agora um fogo abrasador nessas vidas, para que elas possam ser avivadas. Eu libero nesta noite um avivamento na vida de cada um. Nem que para isso tenha que se queimar o sacrifício, a lenha, a pedra, a terra e se lamber a água. Eu libero este nível
dessas 5 dimensões de fogo sobre a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Amém?